E o Senhor colocou um título no meu coração acerca dessa mensagem, e o título é uma interrogação. E é esta interrogação: herdeiros ou sucessores? Herdeiros ou sucessores? Vamos dar base bíblica para isso. Abra comigo sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: e se somos filhos, quantos são filhos aqui? Todos são filhos? Todos aceitaram Jesus? Todos salvos? Tem alguém que não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador aqui ainda? Que não sabe o que é isso, que não entende o que é isso? Pode se manifestar? Ninguém? Todos salvos em Cristo Jesus? Amém. Então essa palavra é para você. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, escrito está, que se somos filhos, somos também herdeiros. Amém? Estão melhorando, já teve uma meia dúzia agora. Está ficando bom, Jesus, vamos lá. Agora, abra lá comigo em Gálatas, capítulo 4, verso 1 e 2, versículo 1 e 2. Gálatas, capítulo 4, versículo 1 e 2. Diz assim: lembre-se, porém, disto, que se um pai morrer e deixar uma grande herança para seu filho pequeno, essa criança até crescer não difere de um escravo, apesar de ser dono de tudo. Ele tem de fazer aquilo que seus tutores e administradores mandarem, até atingir a idade determinada por seu pai. Caso típico: se somos filhos, somos herdeiros. Mas isso não significa que estamos de posse e desfrutando da herança. Até aí tudo bem? Se um pai morrer e deixar a herança, nós como filhos temos direito à herança porque somos herdeiros. Mas se somos crianças, se não temos condições de gerir e administrar aquela herança, não poderemos usufruir delas e fazer o que bem entendemos com elas, e nem gerirmos elas. Então, dentro desse contexto, eu quero trazer essa reflexão para nós nessa noite, dentro desta base, e lembrando também a base bíblica que o Senhor Jesus nos deixou e disse que nós, como filhos, também seríamos a semente de posteridade dele nesta terra. Ou seja, os continuadores, os sucessores dele nesta terra. Amém? Então, filho, em primeiro lugar, herdeiro e sucessor. Então aí eu já quero desmontar a interrogação do tema desta noite: herdeiro ou sucessor? Não é herdeiro ou sucessor. Biblicamente somos herdeiros e sucessores, não ou sucessores. Não é uma alternativa, uma ou outra. Em Cristo Ele fez a obra completa em nossas vidas, nos tornou herdeiros e nos tornou sucessores também dele. Vamos avançar um pouquinho mais, porque quando o assunto é formar e definir sucessores, temos que entender que, seja pelo motivo que for, muitas vezes essa substituição, num determinado momento, será inevitável, pois existe um ciclo que conota e estabelece que o tempo da missão daquele líder chega ao fim. Com Jesus foi assim, quando ele veio à terra. Ele veio, cumpriu a jornada dele nessa terra, e depois ele falou, depois de morrer e ressuscitar, ele falou: eu preciso ir,
para que o meu sucessor, para que o outro Consolador venha, porque eu cumpri o ciclo que eu tinha que cumprir aqui, agora eu tenho um outro ciclo para cumprir, porque eu vou para vos preparar lugar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Então ele tinha uma outra missão para cumprir. A missão dele aqui na terra já tinha ido. Aí ele foi cumprir uma outra missão, preparar-nos lugar, para que onde ele estivesse, nós pudéssemos estar também. Mas ele falou: não vou vos deixar órfãos, deixarei-vos o outro Consolador, o meu sucessor. Então eu vou dar um pouco mais de base nisso. Se a base que o Senhor Jesus falou, que eu e você seríamos semente de posteridade, não te convenceu que você é sucessor, então eu vou te dar base por essa outra premissa, que é o quê? Que quando aceitamos o Senhor Jesus, nos tornamos filhos, todos aqui são filhos, nos tornamos também morada de quem? Do Espírito Santo, que é quem sucedeu o Senhor Jesus, amém? E se o Espírito mora em nós, logo nós e ele somos. Deu para convencer agora que você e eu somos sucessores também? Somos sucessores também, além de herdeiros de Cristo nessa terra. Porque ele também falou: olha, eu vou para preparar lugar, vocês não vão ficar órfãos. E na continuidade aqui, porque a sucessão não é só uma conotação de substituição, mas uma conotação de continuidade também. Muitas vezes a gente acha que a sucessão, a gente só vê o lado ruim ou pejorativo, ou o lado de embate, de combate, de ruptura. Mas não, ela também tem um contexto e uma conotação de continuidade. E ele falou: olha, e vocês em mim, no meu nome e pelo Espírito, vão fazer as obras que eu fiz e maiores ainda. Ou seja, vocês vão continuar e vão fazer ainda mais. E vão fazer ainda mais. Então nós podemos perceber que desde os primórdios dos tempos, esse assunto, a saga de um processo de sucessão de um líder já ocorre. Isso sempre foi uma verdade. Portanto, querendo ou não querendo, devemos ter a consciência de que em determinado momento de nossas vidas, o bastão será passado. E nada melhor do que nós passarmos o bastão para as pessoas certas. E prepararmos sucessores. Jesus fez isso conosco. Deus fez isso conosco em Jesus. Ele nos preparou em Jesus para sermos sucessores. Substituir pessoas não é uma tarefa fácil, para ambos os lados, líder e sucessor. Existem muitos desafios. E foi assim com alguns personagens, alguns símbolos, algumas pessoas na Bíblia, que eu gosto muito de estudar alguns exemplos. Foi assim com Moisés e Josué, Elias e Eliseu, próprio Jesus e Pedro. Pedro, por exemplo, passou 3 anos aprendendo a liderar e construir igreja com Jesus. Mas sabe, Lucas, quando chegou a hora de ele assumir uma posição de líder, Pedro ficou hesitante. Voltou a ter uma mentalidade de liderado. E retornou às práticas de pescador. Até que entendeu a transição em que ele estava sendo submetido e a aceitou. Josué também foi outro personagem de sucessão amedrontada na Bíblia. Ele que tinha visto o seu líder Moisés liderar com toda ousadia, na hora H, ele tremeu na base. Ele tremeu na base e achou que não seria um bom sucessor em comparação ao seu mestre. E esse é um problema. Comparação. Porque nós necessariamente não precisamos ser mais ou menos, ou melhor, ou maior. Muitas vezes nós somos diferentes e vamos fazer mais. E a conotação de sucessão é de que haja avanço e continuidade, sim, e que coisas maiores ocorram.
mas não necessariamente fazendo da mesma maneira, tomando como base e princípio aquilo que foi estabelecido como legado, certo? Mas podendo agregar e fazer. Tanto é que o Senhor falou: vocês farão obras maiores ainda. De fato, esse processo de sucessão ele é bastante complexo. Mas um dos segredos para uma boa sucessão está em garimpar os sucessores e ensiná-los, como fez Jesus, com Pedro, Moisés com Josué e Elias com Eliseu. Então diga assim comigo: eu fui garimpado e achado por Jesus, porque eu sou herdeiro e sou sucessor dele nessa terra. Amém, glória a Deus. Você se alegra com isso? Então preste atenção nisso. A sucessão é o caminho que nos leva à herança. Anote isso. A sucessão é o caminho que nos leva à herança. Entenda, a sucessão é um processo que nos dá o alicerce para recebermos, gerirmos e desfrutarmos da herança. Nós lemos lá que se recebemos a herança, se somos herdeiros e recebemos, nosso pai morre, e nós temos direito àquela herança se formos como criança, não desfrutaremos daquela herança e não teremos gerência sobre ela. E nada diferimos do escravo, ou seja, teremos que ser tutoriados. Então entenda, a sucessão é um processo que nos dá o alicerce para recebermos, gerirmos e desfrutarmos a herança. É no processo que nós vamos conquistar o conhecimento e o suprimento. É neste processo. Mas depois que passarmos por esse processo, Deus nos acrescenta o reconhecimento e o sobejamento. No processo, conquistamos conhecimento e suprimento. Mas, depois que passamos o processo, o próprio Senhor nos acrescenta reconhecimento e sobejamento. Sobejamento. E nós precisamos definitivamente entender isso sobre o processo em nossas vidas. Quem foge do processo não vive destino. E se nós formos achados e garimpados por Jesus para sermos sua semente de posteridade nesta terra, seus sucessores, seus herdeiros, como lemos, por que é que fugimos e negligenciamos os processos e não desfrutamos da herança? Se o Senhor tem falado da linha profética, se o Senhor tem falado e tem instruído e direcionado como nós andarmos nessa linha profética, e a palavra que ecoa nos nossos ouvidos e no nosso coração, pelo menos no meu e no seu deveria ser assim também, que foi trazido pelo Espírito de profecia nesta casa, no começo deste ano, era que nós deveríamos tomar cuidado para não sermos negligentes. Antes, deveríamos ser diligentes. E por que estamos negligenciando o processo? Querendo fugir do processo? Se é no processo que nós seremos capacitados e teremos estrutura para sermos gestores e termos liberdade para desfrutar e para gerir a nossa herança. E o Espírito Santo me trouxe uma resposta clara, simples e objetiva. Quando estava ministrando essa palavra no meu coração. E essa resposta veio através de uma palavra. E uma palavra que me soou muito esquisito. Talvez soe para você também. Mas eu disse para você, pode ser que uma palavra te dê a chave que você precisa. E essa palavra é disrupção. É estranha, né? Disrupção.
E eu vou te explicar qual é o significado de disrupção, segundo o dicionário. Ato de romper, de interromper o curso natural de ruptura, rompimento, fratura, disrupção de um processo. Então eu quero te explicar um pouquinho melhor para nós começarmos a finalizar sobre disrupção, trazendo um exemplo corporativo e empresarial para ilustrar um pouquinho isso. Pois neste meio, quando falamos em processos disruptivos, estamos falando em abandonar o processo anterior. Corporativamente, empresarialmente, quando nós falamos em processos disruptivos, nós estamos falando em abandonar os processos anteriores. Mais do que isso, estamos falando em tornar os processos anteriores obsoletos. E não apenas o processo, os processos, mas todo o modelo de negócio que era usado em determinada operação empresarial. E isso afeta toda a corporação. Ou seja, trazendo isso para o espiritual, isso afeta todas as áreas das nossas vidas. Isso afeta, consequentemente, todo o corpo, cujo qual você está inserido, e cujo qual o cabeça é Cristo Jesus. Em suma, o processo disruptivo, ele não agrega valor, ele cria um novo valor. Ele não vai agregar nada novo, ele vai criar algo novo. E é esse o ponto. Por que que muitas vezes temos negligenciado e temos nos posicionado como massa de manobra diante dos rudimentos desse mundo, aceitando isso passivamente, tornando aquilo que é ordinário parte de nossa vida, sendo que nós fomos levantados, lavados e remidos por Deus em Cristo Jesus para viver o extraordinário. Por que que continuamos fazendo mais do mesmo, no piloto automático, adotando modelos cujos quais estão embasados em princípios mundanos, aceitando os mesmos como normal? Pense nisso. Vou te dar um exemplo de inovação disruptiva. Vou ler uma historinha aqui para você. O exemplo dos estribos e do cavalo, dos estribos do cavalo. Estamos encerrando. Mesmo que você nunca tenha montado em um cavalo, é fácil imaginar como deve ser difícil fazer isso sem usar estribo. Todo mundo sabe o que é estribo? Aquele negócio que a gente põe o pé para subir, para dar um impulso para poder montar no cavalo. Durante toda a antiguidade, até aproximadamente o século IV depois de Cristo, as pessoas montavam a cavalo com uma simples manta, sem equilíbrio nenhum. A cavalaria nem era levada muito a sério nas batalhas, nos campos de batalha. Foi só por volta do século V depois de Cristo que esta invenção chinesa, um século antes, chegou ao Ocidente por Bizâncio, sendo adotada pelos francos posteriormente. A inovação disruptiva foi tamanha que, dizem alguns, foi o responsável pela introdução do feudalismo na Europa. O que antes levava anos para se aprender, montar em um cavalo em pelo sem cair o tempo todo e usá-lo em batalha, agora se fazia em 3 ou 4 meses. Um novo processo de guerra surgia. O mundo mudou totalmente por causa de uma tira de couro com uma argola de metal em cada ponta, o estribo. Um valor totalmente diferente.
uma ruptura no mesmo modelo de fazer, porque todo mundo fazia igual, e isso mudou um ciclo de toda uma humanidade, de toda uma geração. No domingo, nosso pastor orou por alguns grupos de pessoas que precisavam ocupar os seus lugares. E ele disse: não são muitos lugares, mas tem muitos lugares. Foi isso mesmo, pastor? Disponíveis. E instruiu as pessoas a ocuparem esses lugares no reino do Espírito. E o Espírito me disse, depois, trazendo à memória o culto, as palavras, as direções, as instruções e as correções que o Senhor tinha nos trazido no domingo, que muitos não fizeram, porque não deram um passo, esperando que Deus fizesse isso. E hoje, em graça e misericórdia, e segundo a tradução livre do nosso pastor para misericórdia, que é a que eu mais gosto também, eu adotei para mim também, do significado de misericórdia, é segunda chance. Certo, meu pastor? Eu aprendi, né? Estou aprendendo, estou ficando um bom aluno, estou me esforçando. O próprio Deus nos traz essa segunda chance hoje. E também nos ensina a maneira de fazer isso, de uma maneira bem específica e bem didática. E essa maneira é através de um posicionamento nosso, de disrupção, de rompimento. E isso é que nem um posicionamento espiritual, isso tem que ser aqui, ó. Isso tem que ser uma decisão do seu coração, do meu coração. Ou seja, tem que ser um ato de rompimento, de abandono dos processos anteriores que nós víamos fazendo. E tornar isso obsoleto de uma vez por todas em sua vida. Ou seja, ultrapassado. Não é mais dessa maneira. Não dá mais para fazer como fazia antes. Não vai funcionar. Porque o Senhor nos chamou para viver em novidade de vida. Quem não tem novidade em si mesmo é o diabo, o nosso inimigo. Ele não se reinventa, ele não tem novidade nele mesmo. Ele é astuto, ele é inteligente. Quer dizer, inteligente não, ele é burro. Se ele fosse inteligente, ele não estava onde está e não é quem ele é. Mas tudo bem, vamos deixar isso para depois, isso é problema dele. Ele é astuto, ele é estratégico, ele é ardiloso, mas o modus operandi dele é sempre o mesmo. Ele não se reinventa em si mesmo. Mas o Senhor, como nós estamos nele, lembra a parceria, nós espírito, aquele negócio todo, nos chamou para viver em novidade de vida. Novidade de vida. Então não queira colocar o Senhor numa caixinha, porque o Senhor é multiforme na sua sabedoria de agir, e Ele é o onisciente, onipresente, onipotente, e Ele conhece e sabe os desejos e os intentos do nosso coração. Então, de uma vez por todas, esse posicionamento de disrupção, ele tem que estabelecer uma interrupção no curso natural daquilo que você sabe, e você sabe. Como diz o nosso pastor, naquela célebre piada, porque eu não vou contar, porque eu não sei contar, eu já tentei contar 500 vezes aquela piada que nele conta, não consigo, então já esqueci, mas você sabe da piada que eu estou falando e do que eu estou falando também, você sabe. Ah, você sabe. Então interrompa o curso natural daquilo que você sabe que está lhe impedindo, como um sucessor que foi garimpado e escolhido por Deus, alcançar e tomar posse e usufruir da sua herança, de uma vez por todas.
de uma vez por todas. Esta é uma noite de posicionamento e de decisão, de disrupção, de ruptura com processos obsoletos. E um novo valor agregado lhe será imputado em Cristo, para que você alcance o destino que Ele preparou de antemão para que você vivesse nesta terra. E a sua esperança não será frustrada, porque o Senhor mesmo estabelecerá os bons frutos, porque escrito está que estes frutos permanecerão e darão mais frutos, porque toda boa árvore dá fruto bom, e você é boa árvore, plantada junto aos ribeiros de água, cujas raízes estão por sobre a terra, embraçadas, abraçadas com a rocha, com o firme firmamento da nossa fé, Cristo Jesus. E ainda que venha vendaval, chuva forte, tempestade, calor extremo, frio extremo, não importa, você não perecerá. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você permanecerá em pé e não será destruído, porque o Senhor é com você. E Ele te disse, operando Ele, quem é que pode impedir alguma coisa na sua vida? Não tem vendaval, não tem diabo, não tem circunstância, não tem relatório, não tem nada que possa impedir o querer e o efetuar de Deus na sua vida. Se você nesta noite se posicionar e definitivamente romper com processos antigos que estão lhe impedindo de, como sucessor e herdeiro do Senhor, viver as promessas e tomar posse da herança dele, que já está preparada e separada para você. A nossa irmã lá dos Estados Unidos, para encerrarmos definitivamente, que eu já fui no meu tempo aqui alguns minutinhos, veio falando que Deus deu uma visão para ela, se não me engano ela estava na França, né, irmã Eliane? Que ela viu, o Senhor levou ela a ver um monte de caixa nos céus com as promessas, com as heranças. E quando ela foi levada aos céus, ela viu que havia caixas com as heranças dos santos, que não haviam sido acessadas. E não é essa a vontade do Senhor, porque se Ele preparou e deixou a herança para nós, Ele quer que nós desfrutemos dela. Amém? Glória a Deus. Fique de pé. Meu pastor, eu queria que você orasse por nós. Eu tenho essa impressão, essa direção no nosso caminho, no meu coração, no meu espírito. Queria te pedir que você orasse por nós, nesse sentido. Como anjo dessa casa, cuja autoridade está instituída sobre você, na Glória autoridade a Deus. E na ousadia que Deus lhe deu. Aleluia. Levante suas mãos, meu irmão. Deus está nos dando uma nova oportunidade de nós ocuparmos aqueles lugares que eu vi pelo Espírito no domingo que passou, que não eram muitos lugares, mas eram muitos lugares. Então nós podemos ocupar esses lugares para aquilo que nós desejamos. Esses lugares estão vazios, então podemos fazer isso nessa noite. Assuma esse lugar diante de Deus, diante daquilo que é uma necessidade sua para uma mudança de vida em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tua presença conosco, pela palavra que foi explicada. Obrigado, Pai, porque a tua própria palavra diz que a entrada das tuas